Bueno, boa noite. Dando continuidade então à nossa atividade, hoje a gente vai falar um pouquinho também ainda a respeito das modalidades obrigacionais, segundo uma classificação que a própria doutrina apresenta. E a gente consegue identificar isso muito mais por uma análise doutrinária e identifica um espaço, um campo de trabalho disso dentro do código em dispositivos esparsos. Não existe um regramento próprio a partir disso, enfim, mas a gente consegue identificar essas modalidades obrigacionais que são apontadas pela doutrina de uma maneira muito tranquila quando a gente for analisando. Então, o primeiro modo que a gente vai encontrar, que é muito comum, é bastante usual, é a classificação que a gente faz segundo o fator determinante da obrigação. Ou seja, se uma obrigação ela é constituída e se exaure pelo seu meio, ou ela se exaure quando atingido o fim da obrigação, a razão pela qual foi constituída essa obrigação. Então, o que eu vou imaginar na hipótese? Eu vou imaginar a seguinte situação. Quando alguém se compromete a uma conduta, precisa saber se essa conduta promete o fim ou se ela exaure a obrigação tão somente na conduta a ser adotada. Eu vou dar um exemplo bem simples para identificar. Uma cirurgia plástica é uma obrigação de meio ou de resultado? Pois bem, a gente pode analisar que ela tanto pode ser uma obrigação de meio quanto ela pode ser uma obrigação de resultado. Será uma obrigação de meio quando o médico comprometer-se tão somente às condutas restaurativas, ou seja, uma determinada pessoa sofre sofre um acidente, alguém apresenta um câncer de mama, se faz uma cirurgia plástica reconstrutiva da mama, ou enfim, tudo aquilo que não é para o lado estético, mas sim para a restauração propriamente dita, a gente diz que a conduta do médico se exauriu tanto quanto ele tenha empreendido a conduta. Ele, médico, não se compromete com o resultado da conduta, ele se compromete tão somente com a conduta. Então, se a conduta adotada por ele está balizada pelos preceitos técnicos aplicáveis ao caso concreto, ele se exime da obrigação tão somente com a conduta empreendida. Diferente disso, e ainda trabalhando dentro da cirurgia plástica, não a reparadora, mas sim a estética, bom, aí a doutrina e a jurisprudência assentaram o entendimento que a cirurgia plástica estética, enxerto de mama com silicone, a cirurgia de nariz, a lipodimento, a abdominoplastia, sei lá, o que pode ser, né? O que for aplicado, isso tudo se presume que a pessoa que se submete a esse tipo de intervenção não vai fazer para ficar pior do que já estava. Então o médico assume, evidentemente, alguns comprometimentos que não só se exaure a obrigação com a sua conduta, mas sim com o resultado pretendido, porque ninguém pretende se submeter a uma situação dessas para ficar pior do que já estava. Abre um parênteses para a gente rir um pouquinho, muitas vezes até fique, fecha o parênteses. Mas ninguém se submete a isso, né? As pessoas vão para uma cirurgia plástica para ficar melhor do que estavam. Então, neste caso, o médico poderá ser comprometido com o resultado que pretendeu. Bom, professor, mas aí nós temos aquelas situações de pessoas que sofrem complicações. Bom, isso tudo está dentro da aleatória que tem que ser enfrentada pelo médico quando faz a anamnese prévia da cirurgia. Por exemplo, se a pessoa pode ter um não queloide, se a pessoa é ou não alérgica a anestesia, enfim, tudo isso o médico, ao fazer a anamnese, o estudo de paciente, o estudo do caso, ele precisa saber se aquilo é possível ou não, porque senão a gente vê o que acontece, as pessoas vão a óbito nas clínicas estéticas, nas clínicas médicas estéticas ou até nos hospitais fazendo cirurgia, porque não foram enfrentadas situações, digamos assim, que poderiam ocasionar intercorrências indesejáveis na conduta. Nesta hipótese, então, o médico se obriga, não só com a conduta, mas com o resultado da conduta também. Um contrato de transporte, de locomoção de passageiros, ele é uma obrigação de resultado. Muito embora existam aleatórias que interrompam a medida, a obrigação do transportador, por disposição expressa nos regulamentos próprios, é levar o produto ou o passageiro até o seu destino final, porque é uma obrigação de resultado. Então, o devedor, ele se obriga não só com a conduta, mas com o resultado dessa conduta. Então, essas obrigações que se classificam segundo o fator determinante da obrigação, elas tanto podem ser de meio ou de resultado. De meio, aquelas que se exaurem na conduta, ou seja, que o devedor
cumpre a sua cota com a conduta, com a adoção da conduta esperada, e de resultado, quando para além da conduta, o devedor se compromete também com o resultado dessa conduta. Nestas situações, nós classificamos as obrigações segundo o fator determinante da obrigação, tá? Ou de meio ou de resultado. Já segundo ao respaldo da obrigação, a gente vai identificar, e isso a doutrina ela tem uma certa oscilação a respeito, as obrigações que podem ser civis, naturais ou morais. Obrigação civil é toda aquela obrigação que é reconhecida pelo mundo jurídico, tudo aquilo que irrita o mundo jurídico que merece uma tutela jurisdicional. Então são todas aquelas obrigações em que elas conversam, transitam ou estão dentro dos campos de Bourdieu, né? Dentro do campo jurídico propriamente dito. É a obrigação de dar, a obrigação de fazer, a obrigação de prestar alimentos, então todas aquelas obrigações que são recepcionadas como geradoras de expectativa de crédito em favor do credor, todas elas recepcionadas por este credor são obrigações civis porque o direito a elas tutela uma expectativa processual. Ou seja, se porventura o devedor não cumprir a obrigação, é legítimo ao credor se socorrer da tutela jurisdicional para buscar a satisfação dessa expectativa de crédito, portanto. Já as obrigações naturais, assim classificadas como naturais, elas são as obrigações conhecidas como juridicamente inexigíveis, ou seja, elas não possuem uma tutela jurisdicional que possa o credor não cumprir da obrigação ou se socorrer da tutela jurisdicional para buscar a satisfação, mas que, cumpridas pelo devedor, repercutem no mundo jurídico, ou seja, o devedor pode cumprir a obrigação e o cumprimento dessa obrigação tem repercussão no mundo jurídico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você sabe que uma obrigação prescrita ela não pode, né, pela própria extinção da expectativa de crédito, a prescrição extingue a pretensão do autor, ou seja, do credor, de buscar a tutela jurisdicional para buscar, então, satisfazer a sua expectativa de crédito. Porém, se o devedor voluntariamente cumpre esta obrigação, este cumprimento voluntário da obrigação repercute no mundo jurídico. Então, quando alguém paga uma dívida prescrita, paga e este pagamento repercute no mundo jurídico e o mundo jurídico recepciona isso. E, não obstante a obrigação natural, seja uma obrigação juridicamente inexigível. E nós temos também as obrigações naturais, que de igual sorte com as obrigações naturais, elas, muito embora possam ser cumpridas, mesmo assim o cumprimento delas não repercute no mundo jurídico. Por exemplo, quem joga no jogo do bicho pode ir à tutela jurisdicional buscar o pagamento do prêmio? Evidente que não pode, então ela não é uma obrigação civil. Porém, se o devedor do jogo do bicho, lá o bicheiro, paga o prêmio, essa obrigação ela repercute no mundo jurídico? Não repercute, então ela não é uma obrigação natural. Logo, ela é uma obrigação moral. Por quê? Porque ela não irrita, ela não participa, o direito a ela não dá qualquer tutela, ela cumprida voluntariamente pelo devedor também não repercute no mundo jurídico, mas ela representa o cumprimento de uma obrigação tão somente do campo moral entre credor e devedor. A ela também, junto com as naturais, são reconhecidas como obrigações juridicamente inexigíveis. Muito embora, no caso das naturais, o cumprimento repercuta no mundo jurídico, no caso das morais, não repercuta no mundo jurídico. Mas por que alguém pode querer pagar uma obrigação prescrita? Pergunta o aluno. E o professor responde, gente, muitas vezes o pagamento resolve de uma maneira muito mais rápida do que a busca de uma tutela jurisdicional. Eu vou dar um exemplo da rotina da gente. Se eu estou vendendo um imóvel, eu preciso de uma certidão negativa da dívida da Fazenda Municipal. Vou lá na Fazenda Municipal e lá a secretaria, a serventia, me diz que não pode me dar certidão porque existe um débito de IPTU de 1982, uma data aleatória. Gente, esse crédito em tese está completamente prescrito. Não poderia a Fazenda não fornecer a CND por conta deste crédito prescrito. Só que a dívida é de R$50. Vocês acham que eu vou no judiciário discutir a prescrição por R$50? Eu vou pagar os R$50, vou resolver uma obrigação. Pago, pego a certidão, vou para o cartório e resolvo a minha vida. Vejam, eu estou cumprindo uma obrigação de natureza natural. Ou seja, uma obrigação que ela não poderia ser exigida pelo município, porque já está prescrito o crédito, não é moral, porque o pagamento que eu oportunizei repercutiu no mundo jurídico, extinguiu uma relação obrigacional, tanto que a municipalidade me deu a certidão negativa em razão do pagamento,
então ela fica naquele momento híbrido, ou seja, não é uma obrigação civil e também não é uma obrigação moral. Ela é uma obrigação juridicamente inexigível, mas que seu cumprimento voluntário repercute no mundo jurídico, portanto, também. Temos ainda quanto ao elemento acidental, que elas podem ser puras e simples, condicionais a termos e modais. O Carlos Roberto Gonçalves, eu sei que alguns de vocês gostam de estudar por ele, eu também gosto, acho uma leitura muito agradável, inclusive, né? Diz que o negócio jurídico pode ter, para além de elementos essenciais, cláusulas acessórias, que modificam os efeitos naturais do negócio, ou seja, a condição, o termo, o encargo ou o modo. Né? Quanto a estes, classifica-se obrigações puras e simples, condicionais a termos, modais ou encargo. Pura e simples é obrigação não sujeita a qualquer encargo, a qualquer termo ou a qualquer condição. As condicionais estão ali previstas no artigo 120, 121, 130 e 130 do Código Civil, estão subordinadas a um evento futuro e incerto. Eu sei que vai acontecer, mas não sei quando. Por exemplo, quando eu prometo alguma coisa, condicionado a um evento que vai acontecer, futuro, mas incerto, quando eu não sei, né? Então ali temos algumas obrigações que poderão ocorrer e estarão tão somente sujeitas ao cumprimento, quanto implementada esta condição do futuro certo, porém indefinido. As a termos são as subordinadas a futuro, a evento futuro e certo, com data prevista. Então, são aquelas que podem ser computadas daqui a tantos dias ou num dia tal. Então, eu sei que é um evento futuro e mais, eu sei quando isso vai ocorrer. Então, por exemplo, vou dar um exemplo típico para vocês. A DPF 828 obteve uma liminar proferida pelo ministro Barroso, que impediu o cumprimento, a expedição dos mandados de reintegração de posse nas ações possessórias por conta da pandemia. E isso vai até o dia 31 de dezembro de 2021. Então, é uma obrigação a termo, ou seja, a termo porque subordinada a evento futuro e certo, evento futuro, 31 de dezembro de 2021, certo, perfeito, identificado, até lá não se expedem ou não se cumprem as medidas de reintegração de posse por conta exatamente desta liminar deferida pelo ministro Barroso na DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental 828, que é agora de junho passado. Então, é um evento futuro em que a obrigação que poderia ser cumprida ali, ela não pode, porque nós temos um termo colocado no cumprimento dessa obrigação. Temos as modais ou com encargo, que são obrigações oneradas por algum gravame e não têm eficácia suspensa como as condicionadas. Então, na verdade, nós temos uma obrigação que tem um modo, tem um encargo, ela tem um gravame, mas o cumprimento é automático. As obrigações que têm uma alienação fiduciária em garantia, as obrigações que têm uma reserva de domínio, todas aquelas obrigações que elas têm algum encargo, que elas têm alguma cláusula, alguma gravame, alguma coisa assim, elas são conhecidas como obrigações modais ou com encargo, portanto. Segundo o momento de cumprimento, as obrigações elas podem ser de cumprimento momentâneo, né, de execução imediata, que é aquelas que se consumam num só ato, tão logo perfectibilizado o negócio jurídico. Uma compra e venda com a entrega do produto no momento do pagamento é uma compra e venda de cumprimento momentâneo ou de execução imediata. Por quê? Porque se cumpre tão logo efetuada a obrigação, portanto, tá? Então, cumpre só num ato, compra e venda de um determinado produto, uma revista, um leite, sei lá, qualquer tipo de compra e venda também. Né? Se a gente faz a compra num site, isso também e não obstante, a gente tem ali um prazo para a entrega do produto ou do serviço, mas também ali nós temos essa nova modalidade, esse novo tipo de compra e venda, também como conhecida uma obrigação de ato imediato. Já as diferidas são aquelas obrigações que também são realizadas num ato, porém no futuro, ou seja, são aquelas obrigações condicionadas a uma situação posterior e que vão ser cumpridas no futuro. Por exemplo, fiz a compra e venda, paguei parte do imóvel de entrada e o resto vai ser cumprido quando eu obtiver o financiamento imobiliário. Então, ela vai ser cumprida a obrigação lá no futuro quando o financiamento imobiliário, porventura, sair, portanto. Então, nós temos aí uma obrigação diferida. E nós temos também aquelas outras que são conhecidas como as de trato sucessivo, né? ou trato continuado, que eu faço no momento a obrigação e ela fica se perpetuando durante muito tempo. Todos nós temos, e quem tem telefonia ou telefone móvel ou até internet contratada,
tem esse tipo de obrigação. Efetuei a contratação e ela todos os meses vai se renovando mediante o implemento de determinadas condições. A operadora me fornece o serviço e eu pago a mensalidade. E a obrigação vai se perpetuando enquanto não houver a rescisão, enquanto as partes cumprirem as suas obrigações postas no título obrigacional. E por fim nós temos as obrigações tratadas segundo a liquidez, que vão ser importantes quando vocês trabalharem lá no quarto ano, falarem da execução. Por quê? Porque a obrigação é líquida ou ilíquida. Líquida é aquela obrigação que ela é certa, pronta e eu sei quanto é que ela cumpre, quanto é que ela vale e logo, portanto, ela pode ser cumprida. E nós temos as obrigações ilíquidas, né? Que são aquelas obrigações que constituídas, elas precisam de liquidação posterior. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma sentença condenatória, a indenização por dano coletivo por um dano ambiental, ela tem uma parte líquida, está lá o valor que representa quanto é que custa a indenização compensatória desse dano ambiental, mas ela poderá ter também, esta mesma sentença, uma parcela ilíquida, que é a que determina a reparação do dano concretizado, tá bem? E como é que eu vou saber qual é esse dano? Como eu vou reparar esse dano? Quanto vale a reparação desse dano? Bom, aí nós vamos partir para uma outra liquidação, talvez uma perícia, uma liquidação por arbitramento, em que nós vamos encontrar o dano em reparação mediante uma análise técnica que me diga, olha, para reparar o dano é preciso isso pode levar tanto tempo, vai custar não sei quantos milhões. Então, esta parte da sentença, ela é ilíquida, ela é incerta, e por ser ilíquida e incerta, eu não tenho como cumpri-la de imediato, eu preciso de outras condutas posteriores que, porventura, aí nós vamos ter. Outra situação definição de cota-parte em inventário. É uma obrigação em tese líquida. Por quê? Porque eu tenho um percentual que compete a minha pessoa enquanto herdeiro, que está contido dentro do espólio, ou seja, o acervo patrimonial que o morto deixou. Quanto é que representa isso? Bom, nós vamos precisar chegar a um quantitativo posterior. Então, a sentença homologatória da partilha, ela me reconhece a titularidade no percentual no monte mor. Quanto é que vale isso? Bom, nós vamos chegar a uma conta posterior, identificando o que cabe a mim e o que não cabe a mim, portanto, para chegar a esse tipo de liquidação, tá bem? Então, basicamente era esse o recado que eu tinha para vocês aqui. Nos encontramos semana que vem para dar continuidade ainda nas modalidades obrigacionais. Uma boa semana a todos.